O que o México tem que o Brasil não tem? Esta é a pergunta inicial do vídeo de hoje, onde vamos abordar e analisar o lançamento do novo sedã da BYD, o King. E é sobre ele que falaremos de alguns aspectos e se ele vai dar certo ou não, e se empolgou de fato aquilo que se criaram de expectativa deste novo modelo híbrido plug-in da chinesa BYD. Falaremos isso e outros aspectos agora. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas aqui do canal Anderson TD+, e vamos falar sobre o lançamento do BYD King, um sedã médio que, em tese, era para rivalizar ou ser o chamado anti-Corolla, o veículo de maior sucesso, sedã de maior sucesso no Brasil, que é da Toyota. Eu trouxe aqui algumas anotações, alguns detalhes que eu acredito ser bem importante de analisarmos juntos. Em primeiro lugar, a pergunta inicial desse vídeo questionou a seguinte situação: o que o México tem que o Brasil não tem? E por que eu fiz este questionamento inicial? Justamente por tentar entender a estratégia da BYD no lançamento do King aqui no Brasil, já que o modelo apresentado no México tem diferenças que são muito importantes e bem relevantes para o consumidor brasileiro. Por exemplo, lá no México, o BYD King tem ACC, o BYD King tem sistemas de seguranças ativos, como o ADAS, por exemplo, e alguns detalhes a mais. E lá no México teve uma outra grande diferença em relação ao preço. Enquanto o sedã anunciado no lançamento no mercado mexicano era vendido na faixa dos R$150 mil, aqui distribuído em duas versões, ele tem valores de 170 mil até 180 no lançamento. E essas diferenças dos lançamentos lá no México e aqui não ficam só nas questões tecnológicas e de acessórios que o veículo possui, no preço também. Enquanto no México o BYD King é vendido na faixa dos R$150 mil na conversão direta, lembrando que lá também os veículos são importados da China e levados diretamente para o mercado mexicano. Aqui no Brasil, ontem foi anunciado em duas versões o BYD King, com a versão GS, que possui uma bateria menor, de 8,3 kW, e a versão GS, que possui a mesma motorização e a mesma capacidade de bateria que já constam no próprio BYD Song Plus, que é de 18,3 kW. Esta versão ela não sai por menos de 181 mil no lançamento, com desconto de R$6 mil para quem fizer a pré-reserva. O valor final dele após esses dias, de acordo com a BYD, mas sabemos que ela sempre faz aí este jogo de marketing, fica em R$187 mil, ou seja, em torno de 30 e poucos mil a mais que o modelo vendido lá no México. E isso pegou muita gente de surpresa, já que tivemos mais uma vez, porém com menos efusão, com menos emoção, de muitos blogs e muitos sites que até tinham divulgado o valor na faixa dos 135 a 140 mil. Você podia acreditar nisso? Bom, se você acreditou nisso, não aconteceu. O fato é que o BYD King não tem, neste momento, potencial para derrubar aquele que é o alvo maior de todas as marcas que produzem sedãs aqui no Brasil, já que este é um tipo de veículo que tem ficado cada vez mais de lado na preferência dos brasileiros. E parece que não é tão fácil assim de realmente derrubar este Golias japonês, já que outras montadoras, mesmo as japonesas, americanas, já tentaram esse feito e até o momento não conseguiram. Mas o que o México tem de tão especial assim que consegue fazer uma boa negociação com preços mais atrativos e ainda receber um produto muito mais recheado de tecnologia? Praias
Não. Praias, sim, o México tem boas praias, praias lindas e belíssimas, mas o Brasil também tem. Futebol, aí não. Futebol nós somos muito melhores que os mexicanos e já ganhamos até uma Copa do Mundo em 1970. Quem não lembra da grande seleção de Pelé e companhia? Música. A música, o México também tem os seus mariachis e outras características culturais. E o Brasil também é um grande polo de produção, criação e tem bastante relevância no cenário artístico. Mas eu acho que tem alguma coisa que o Brasil não tem. Seria o Chaves? Isso. Não, realmente o Brasil não tem o Chaves, mas o México tem. Tirando essa brincadeira de lado, eu acredito o seguinte: algumas questões vão bater a porta e mostrar por que o nosso país ainda tem uma lentidão e um atraso no que tange o fator dos veículos, das vendas e dos preços. Enquanto no Brasil os tributos cobrados sobre o valor final de um veículo podem variar de 30% até 50%, só em tributos, no México esse valor não passa de 16%. Vamos olhar o seguinte: um dos veículos mais acessíveis do mercado brasileiro é o Renault Kwid, ok? O Kwid de entrada, que aqui no Brasil gira em torno de R$69 mil, enquanto no México o mesmo veículo fica em torno de R$46 mil. Bom, temos aí uma diferença gigantesca, um percentual altíssimo que impacta, sem sombra de dúvida, na economia e na capacidade que esses clientes podem utilizar um dinheiro que iria para um veículo na área que bem entender, em um projeto, em cursos, em viagens, consumo, e isso ajuda bastante a economia a crescer. Então, no Brasil nós temos esse gargalo e o chamado custo Brasil, que não está só nesses percentuais, nessas grandes taxas que são cobrados não só nos veículos, mas em todos os tipos de produtos. E sim, o custo Brasil, que envolve logística, transporte, questões burocráticas e jurídicas bem complexas. E não é somente no Renault Kwid que eu comentei agora. Você, se for fazer a comparação entre outros modelos, como o Nivus da Volkswagen, o próprio Toyota Corolla, você vai perceber que as diferenças dos valores cobrados aqui e lá no México são extremamente discrepantes. Voltando ao assunto do BYD King, eu já havia feito um vídeo, também relatei essa possibilidade do BYD King fazer frente, de fato, ao Toyota Corolla. Pois o que se alardeava e se trazia à tona pela própria BYD no mundo era que o BYD King teria tecnologias que não são tão vistas em veículos aqui no Brasil, com um valor também, digamos assim, entre aspas, mais acessível, que ficaria na faixa dos 130, 150 mil reais e que tivesse o ADAS, que tivesse também os sistemas de ACC, né, o piloto automático adaptativo e outras funções que agradam sim ao público brasileiro. Mas nada disso aconteceu e, de fato, os fãs da marca, aqueles que estavam mais empolgados, não tiveram esta sorte, não desta vez e não por enquanto. O BYD King é um híbrido plug-in. Como eu já falei, ele tem nas duas versões, a GL e a GS. A primeira versão com uma autonomia pelo Inmetro em torno de 60 a 70 quilômetros. Eu não acredito que passe disso, principalmente nas nossas estradas, as características do nosso solo brasileiro, de muitos aclives, né? E acredito também que a realidade, na prática, ela é sempre pior do que aquilo que é divulgado. O ciclo chinês não pode ser levado em consideração quando falamos de Brasil. Esses veículos são geralmente pesados porque carregam duas características, o motor a combustão e o motor elétrico. Falando em motor, esse é um ponto que talvez eu não sei se a BYD ainda está preparada para encarar, pelo menos aqui no Brasil,
esta mudança com seus veículos híbridos. Não faz muito sentido, a meu ver, um modelo híbrido plug-in que já tem um peso na casa dos 2.000 quilos não possuir um motor turboalimentado. Ora, nós temos um veículo com esse peso todo, com a combinação do motor elétrico com o motor a combustão com 230 cavalos. Você pode pensar, uau, mas é bom, é bastante. Não se fizermos a correlação de peso e potência. Nesta questão, ele não terá um desempenho satisfatório. Além disso, talvez você não consiga, pela questão do peso do veículo e da movimentação, tirar o carro da inércia, não consiga atingir os níveis de economia que talvez sejam divulgados para a maioria da população aqui no Brasil, a não ser em cidades bem mais planas, onde você não precisa fazer um esforço no pedal do acelerador. Mas um veículo com este peso, com um motor 1.5 aspirado, olha, não faz nenhum sentido. Se nós sempre reclamamos aqui no Brasil de veículos, tanto da própria Honda ou da própria Toyota, que não tinham ou não inovam nessa questão da motorização, e reclamamos que, olha, compramos um veículo muito caro e com um motor 1.5 aspirado, não podemos reagir diferente desta vez com a BYD. E aí vai a crítica à BYD. Poderia investir um pouco mais e trazer um motor 1.5 turbo, assim como a sua co-irmã, a GWM, já faz na linha Raval, por exemplo. Quem andar num Raval H6 com 360 cavalos na versão de 19 kW ou na versão de 34 kW, que tem 390 cavalos mais ou menos, você vai notar totalmente a diferença por conta do conjunto. Motor 1.5 turbo com os motores elétricos do veículo. Não trazer o ADAS, não trazer o ACC e colocar no retrovisor simples, como qualquer outro carro aqui no Brasil já possui, carros bem mais acessíveis em termos de valores, já possuem um retrovisor aquilo comum, sem ser o modelo eletrocrômico, eu acho que foi um pouco demasiado, BYD, já que você cobra por isso 180 mil reais, 187 mil reais na versão GS. Olha, certamente não neste momento, a meu ver, não fará cócegas no Toyota Corolla na sua quantidade de vendas, por exemplo. E me parece que, novamente, os japoneses serão e continuarão no topo desta pirâmide e os outros ainda a remar para tentar tirá-lo lá de cima. Só para lembrar aqui, que é importante, eu fiz uma anotação, o BYD King ainda tem os faróis de LED, as rodas de 17 polegadas, acendimento automático dos faróis, lanternas em LED, o painel de instrumento, aquele padrão que já é visto em outros veículos, tanto no BYD Dolphin Mini, carregador sem fio para smartphone, banco do motorista com ajuste elétrico, piloto automático padrão, né, o Cruise Control apenas, sensor de estacionamento, ajuste de profundidade na coluna de direção, 6 airbags, né, o sistema de multimídia já conhecido da BYD de 12,8 polegadas, igual dos outros modelos, e espelhamento, coisa padrão. Eu acho que está muito caro e eu, particularmente, não compraria este veículo neste momento. É bem possível que, se você comprá-lo agora, talvez você perca muito dinheiro e, como já aconteceu em outras situações com a própria BYD, talvez ela em breve baixe o valor dessas duas versões e traga o BYD King mais completo, assim como já acontece lá no México, com um valor até mais baixo e despenque esse valor ou dê algum bônus, algum desconto, como fez com o Sun Plus na versão 2024 e o One Plus. Fique esperto. Antes de finalizar o vídeo, eu quero lembrar a vocês o seguinte: alguns veículos que já tentaram derrubar o Toyota Corolla. São eles: o Nissan Sentra não conseguiu, o Caoa Chery Arizo 6 não conseguiu, o Hyundai Elantra passou longe, o Mitsubishi Lancer
nem chegou perto. O Chevrolet Cruze, que tinha potencial, mas não caía no gosto dos brasileiros quando comparados com o Toyota Corolla. Era um bom carro, mas não conseguiu fazer frente ao Toyota Corolla. O Honda Civic, que foi sim um grande concorrente da Toyota, também japonês, e fez um bom trabalho, mas que saiu de linha, já foi anunciado e não será nem mais produzido no Brasil. E agora tentaria fazer frente ao próprio Toyota Corolla, que nas suas versões mais completas, o Altis híbrido e o Altis híbrido Premium ficam na faixa dos 190 a 200 mil reais. É o mais alto? O preço que o BYD King? Sim. Porém, o comprador, o cliente da marca Toyota, especialmente o Toyota Corolla, não vai abrir mão por conta dessa diferença de 20 mil reais na versão mais completa para ter um veículo que ainda é uma aposta. Ele é mais conservador e, com até certa razão, vai se manter sim fiel à marca, porque é um veículo que aqui no Brasil, o Toyota Corolla, é muito valorizado, desde as suas primeiras até as últimas versões. E eu penso o seguinte, penso que até o momento não teremos ainda um rival à altura para o Toyota Corolla. Seria bom que tivéssemos outras opções, que a própria BYD mudasse essa linha de pensamento estratégico e trouxesse, de alguma forma, tentasse trazer modelos mais completos, com motores turbo, e que o mesmo veículo lá do México também estivesse aqui presente. Vamos esperar e ver o que acontece. Eu acho que esse veículo não vai empolgar a ponto de fazer algum tipo de rivalidade ou tentar chegar próximo do Toyota Corolla a esse nível. Eu acredito que em breve a BYD deve mudar o foco desses veículos e sempre lembrando a vocês, meus amigos e minhas amigas, vivemos no Brasil. O custo do Brasil, os altos impostos também favorecem para que os preços e os veículos não venham sempre com as mesmas condições, acessórios, motorizações e assim por diante para o nosso país. Isso acontece com outras marcas e isso acontece com a BYD, que vai montar sua fábrica a partir de 2025 aqui no Brasil, e com todas as outras. E a mudança também depende de você. Comenta aqui o que você achou desse modelo, do lançamento e todas essas questões que eu comentei neste vídeo. Se inscreva, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau, fui!